Você conhece o fato de que a tumba do primeiro faraó não é a mais antiga já encontrada? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História, eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito dos Faraós, o primeiro faraó. Os faraós da primeira dinastia tinham sua capital na cidade de Djenu, que posteriormente os gregos renomearam como Tinis. Em um período que ainda é considerado proto-dinástico, o Alto Egito, que corresponde à região sul, e o Baixo Egito, que corresponde à região norte, estavam unificados e correspondia ao maior território dentro do Crescente Fértil. A existência dos faraós da primeira dinastia é confirmada pelos escritos hieroglíficos encontrados em grandes túmulos reais, principalmente em Ábidos, Nakada e Saqqara. Os túmulos mais antigos foram construídos com tijolos de adobe e em algum momento no final do quarto milênio antes da Era Comum, algumas pedras talhadas foram utilizadas como revestimento de paredes e também para proteger o piso dos túmulos. Evidências arqueológicas indicam a presença de líderes com muita influência, tanto no Alto Egito quanto no Baixo Egito. Neste contexto, ascende ao trono Menes I, também chamado Narmer, em uma data especulativa por volta do ano 3100 antes da Era Comum. É atribuído a Narmer a unificação do Alto e do Baixo Egito. O principal artefato que corrobora esta tese é a paleta de Narmer, cuja datação remete ao século 31 antes da Era Comum. Nela, o fundador da primeira dinastia é retratado utilizando a coroa do Alto Egito e do Baixo Egito. A paleta de Narmer foi encontrada entre os anos de 1897 a 1898 pela expedição comandada pelo arqueólogo britânico James Edward Quibell, enquanto escavavam as ruínas do Templo de Horus, próximo à cidade de Heracópolis, e atualmente está em exposição no Museu do Cairo. Existe uma grande possibilidade de que Menes I realmente seja um personagem histórico. Todavia, muitos dos feitos atribuídos a ele podem ser exagerados ou mesmo sejam feitos posteriores ao seu reinado, que com o passar dos anos, os egípcios atribuíram ao primeiro faraó do Egito unificado. É possível que o processo de unificação do Egito tenha origem antes do período do reinado de Narmer. Ele pode ter apenas participado do processo ou ter finalizado a unificação. De qualquer forma, é atribuído a ele a unificação do Egito. Os próprios egípcios, já na antiguidade, consideravam Narmer o primeiro faraó de um Egito unificado. Um exemplo disto é a inscrição sobre Narmer na necrópole de Ábidos. Ao todo, quase 30 sereques foram encontrados por todo o Egito e no litoral do Levante, com a inscrição do nome Narmer, indicando também uma forte presença egípcia em Canaã, ainda no final do quarto milênio antes da Era Comum. Outro artefato muito importante sobre o primeiro faraó do Egito unificado é a cabeça de massa de Narmer, que atualmente está em exposição no Museu Ashmolean, em Oxford, na Inglaterra. Embora uma massa de batalha seja considerada uma arma pouco elegante para um rei, devemos lembrar que este rei, se realmente existiu, governou o Egito por volta de 3100 antes da Era Comum, uma época que o bronze já era fundido, mas não era amplamente utilizado na confecção de armas e utensílios. A tumba de Narmer foi encontrada pelo arqueólogo inglês William Matthew Flinders Petrie entre os anos de 1894 a 1898 em Umel Kaabi, na necrópole de Ábidos. Um dado interessante sobre a tumba de Narmer é o de que é composta de duas câmaras escavadas na terra e revestida com tijolos de barro. É uma tumba relativamente modesta, mesmo considerando o tempo em que foi construída. Assim como também não é a mais antiga. Algumas tumbas em Saqqara precedem a tumba de Narmer em até 200 anos. Os registros mais completos que eu encontrei foram escavações na pequena Tel Mahata, 3 sereques de Narmer, da arqueóloga israelense Ruth Amiram, e a obra A União do Egito Pré-Dinástico, do historiador norte-americano James Henry Breasted.
Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários as informações que considerarem pertinentes. Comente embaixo e me diga se você conhecia esta curiosidade. Eu vou deixar na tela final uma playlist completa com vídeos sobre o Egito Antigo e um card com outro vídeo que talvez você goste. Muito obrigado a todos. Até a próxima.